Excelentíssimos senhores vereadores e senhoras vereadoras, boa noite. Gostaria aqui de cumprimentar a todos, dizer que nós já estamos no ar através do canal digital 40.1 da TV Câmara de Lavras. Gostaria de cumprimentar a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Lavras, a assessoria dos vereadores, os servidores da Câmara Municipal. É sempre um prazer receber esta equipe maravilhosa da Prefeitura aqui na Câmara. Sejam sempre muito bem-vindos à Câmara Municipal, que é a casa do povo, que é a casa de vocês. Muito obrigado pela presença. Passo a palavra à secretária Cristiane Costa para que faça a leitura dos vereadores presentes e já justifico que o Coronel Claré está a caminho, pois está representando o Poder Legislativo. Vereadores presentes. Vereador Dr. Sebastião, vereador Bira, vereadora Daia Protetora, vereador Dr. Alessandro, vereador Tia Ailton, vereador Toninho, vereador João Paulo Felizardo, vereadora Cristiane Costa, vereador Lila, vereador Matusalém, vereadora Naná, vereador Senhor Enio, vereador Peterson e vereador Carlos Lindomar. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão ordinária. Passo a palavra ao vereador Dr. Sebastião para que faça a oração inicial dos trabalhos desta noite. Senhor presidente, senhores vereadores, é muito bom ver essa casa aqui cheia. Quero dar uma boa noite a todos, pedir a Deus que possamos, com muita lucidez, discutir e votar todos os projetos para o bem da comunidade. Então, vamos pedir a Deus, através da oração, que nos ilumine e nos dê muita paz. Vamos rezar a oração universal. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Prezados vereadores, vou solicitar que o vice-presidente assuma a cadeira da presidência para que eu possa utilizar da terceira parte. E os vereadores inscritos também farão o uso. Prezados amigos, pessoas que compõem o plenário aqui, é um prazer mais uma vez recebê-los aqui na Câmara Municipal de Lavras. Sintam-se em casa, aqui que é a casa do povo. Em nome do João Leiteiro, eu gostaria de cumprimentar todos os servidores da Prefeitura Municipal, efetivos, contratados, comissionados e também nossos servidores da Câmara Municipal de Lavras. Eu estou aqui para dizer a vossas excelências, prezados vereadores, da importância, presidente, em termos uma gestão eficiente em Lavras. Lavras já passou muitas dificuldades e nós hoje temos à frente do Executivo o prefeito José Xerém, que tenta, a todo custo, organizar Lavras e deixar uma cidade cada vez melhor para a população. E isso passa pelas mãos dessas pessoas que vocês estão vendo aqui no plenário hoje. Cada caminho, cada passo, cada decisão, cada contribuição faz parte desse grupo de pessoas que vocês estão vendo aqui e de uma grande parte, vereador Bira, de pessoas que são efetivos da nossa prefeitura e trabalham lá por 20, 30 anos, contribuindo com o município de Lavras. Haja visto, vereadora Naná, que nós temos na Câmara Municipal protocolado desde a semana passada e com pedido, inclusive, do vereador Possato, para que fizéssemos uma extraordinária para analisar o projeto de lei 004/2018 do chefe do Executivo,
que dispõe sobre os cargos em comissão da administração direta e indireta e da outras providências. Aqui eu peço data vênia aos senhores vereadores, ao vereador Carlos Lindomar, ao vereador Petson, ao vereador Enio, vereadora Naná, doutor Matusalém, ao vereador Lila, que representa os servidores públicos municipais como vereador eleito nesta casa, vereadora Cristiane Costa, coronel Claré, ao presidente em exercício, mestre Grilo, ao vereador Antônio Carlos Nogueira, tia Ailton Possato, doutor Alessandro, Daia Protetora, Bira, e ao vereador doutor Sebastião, para que pudéssemos analisar hoje, nesta noite, esse projeto, por 3 motivos principais. Primeiro, uma economia mensal de R$ 120 mil que a prefeitura vai fazer com este novo plano de cargos. O que se vê nesta casa todas as vezes é pedido de economia, é pedido de que o prefeito possa reajustar a máquina pública, é pedido de acertar as dívidas deixadas pelo prefeito anterior. Então, tudo isso é o que o prefeito está querendo fazer dentro deste projeto. Para que possa ficar viável, o prefeito está cortando na carne, está fazendo ajustes necessários para que nós possamos ter, vereadora Naná, mais de 1 milhão em economia na nossa prefeitura municipal em apenas um ano. Isso contribui muito em um momento de crise. Portanto, prezados vereadores, venham à tribuna, no momento da terceira parte, pedir a vossas excelências que nós possamos analisar. Nós tivemos uma semana para poder analisar o projeto. O presidente convocou reunião extraordinária. Nós tivemos a presença de 10 vereadores, a quem eu quero agradecer aqui. Os outros tiveram seus compromissos, mas 10 vereadores estiveram presentes aqui. Nós não podíamos votar porque o projeto precisa de 12 vereadores na casa. Abrimos a sessão, votamos um projeto e encerramos a sessão. Então, para que isso não aconteça, para que a Câmara seja cada vez mais eficiente também, nós estamos pedindo que não só este projeto, mas que os outros que estão na pauta também sejam analisados por vossas excelências. Inclusive, proponho que, se necessário, nós possamos fazer um intervalo e as comissões possam se reunir. Embora, pelo que eu já tenho acompanhado, as comissões deram pareceres em todos os projetos que estão tramitando nesta casa. Sei e tomei conhecimento hoje de que existe uma emenda de 3 vereadores, por enquanto, do vereador Lindomar, da vereadora Naná, do vereador Lila. Eles terão oportunidade, Matusalém também, e do vereador Enio. É, vereador? Não, você não fala pelo Enio, não, Lila, deixa ele falar. Eu tinha falado que apoio. Ele não está, não. Então, deixa os vereadores. Então, a gente pede que seja analisada, que essa emenda possa ser estudada. De repente, é algo que a gente pode discutir aqui na nossa sessão. O porquê que o presidente está falando isso? Porque quando se fala em uma economia de 120 mil por mês, você pode pensar que esse valor pode ser restituído para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento social e para outras ações. E não adianta vir também com demagogia de dizer que é preciso demitir todo mundo. Isso não existe. Não existe no mundo nenhuma prefeitura que funciona sem a parceria dos servidores efetivos, dos servidores contratados e dos servidores comissionados. São eles que carregam a prefeitura nas costas, que acordam todos os dias, que dedicam o seu trabalho. Então, estou aqui para fazer esta manifestação, pedir a vossas excelências que, após a terceira parte, nós possamos reunir as comissões na sala dos prezados vereadores, analisar as propostas e, inclusive, analisar também a emenda dos vereadores, pelo qual tenho muito respeito. É isso, senhores vereadores, que eu gostaria de dizer, porque penso muito no desenvolvimento da nossa cidade. E quando a gente faz uma economia aqui na Câmara e a gente devolve para o município 100 mil por mês, isso faz uma diferença enorme. E quando o prefeito faz um projeto desse, que gera uma economia e corta na carne, gerando 140 mil por mês de economia, 120 mil por mês de economia, me corrijam se eu estiver errado, né? É um momento, Toninho, em que nós temos que colocar à frente de todos os nossos desejos
o desejo de que Lavras evolua e prospere. Somos uma das poucas cidades do sul de Minas que, em momento de crise, está mantendo todo o salário dos servidores em dia, e assim vai acontecer até o dia 31 de dezembro de 2019, que é quando termina o primeiro mandato do prefeito eleito José Xerém. É isso que eu peço. Muito obrigado. Vereadores inscritos. Próximo vereador inscrito, vereador Senhor. Só corrigir aqui, 2020. Doutor Enio me corrigiu muito bem. 31 de dezembro de 2020, quando termina o primeiro mandato do nosso prefeito eleito Zé Xerém. Muito obrigado, Enio, pela correção. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, telespectadores. Alguns ofícios enviados ao chefe executivo, um deles é solicitando a pavimentação asfáltica nas ruas José Claudino, Ferreira e Costa, Evaristo Alvarenga, José Mesquita e Rubem Magalhães Paz. Lá está o parapeito está solto e está complicando o trânsito. Ofício também para a solução do trânsito na zona norte da cidade, ali na Avenida Pedro Sá, no cruzamento da Rua Expedicionário, onde está havendo muito desastre. Essa semana eu comprovei que, infelizmente, na Secretaria Municipal da Saúde está havendo fura-fila. Está tendo fura-fila. Várias pessoas esperando consulta com o urologista. Há vários meses não consegue. E, simplesmente, uma funcionária da prefeitura conseguiu em apenas uma semana. Isso aí não pode acontecer, pois todos têm o mesmo direito e não passar ninguém na frente dos outros. Terminando, parabenizar a equipe do Fabril Esporte Clube, que promoveu a comemoração do 30º ano da Fabril campeão do interior. Eu não vou citar nome, porque posso esquecer de alguns, mas foi uma festa muito importante, onde o ingresso foi 1 quilo de alimento não perecível. E tinha muita gente no campo que comemoraram essa equipe. Vou mandar um ofício por escrito através da Câmara. Se todos os vereadores quiserem assinar, é muito importante para comemorar essa data. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, vereador. Próximo vereador inscrito? Vereador, eu gostaria de subscrever, viu? Próximo vereador inscrito, vereador Carlos Lindomar. Subscrição minha também, senhor presidente. Próxima vereadora inscrita, vereadora Naná. Subscrição também do... Boa noite a todos que comparecem ao nosso plenário e a todos que nos assistem neste momento. Eu gostaria também de destacar e de solicitar ao presidente que pudesse dar entrada nos meus 4 requerimentos, presidente. Eu gostaria de mencionar os 4 requerimentos que eu não pude dar entrada semana passada. Em relação à manutenção dos bueiros pluviais da Rua Francisco Xavier, a instalação de semáforo para pedestres no cruzamento da Rua Álvaro Botelho com a Rua 14 de Agosto. São vários acidentes que têm acontecido naquele cruzamento. A semana retrasada aconteceu um atropelamento de uma moto com um senhor já idoso. Aquele cruzamento é um cruzamento que exige muita atenção. Existem outros cruzamentos que são pontos críticos na nossa cidade. Aquele que eu citei agora é um dos pontos críticos, porque existe a passagem de pedestres idosos e que tem a limitação na sua caminhada um tanto que reduzida. E o semáforo lá é de 4 tempos, e o tempo por pedestre é praticamente 0. Então, ali é necessário que se instale urgentemente o semáforo para pedestre no cruzamento. O asfaltamento e a instalação de uma faixa na Raimunda Marques,
próximo ao número 93. E, novamente, solicitando da nossa querida Autotrans o aumento e a alteração da linha de ônibus que passa pelo Morada do Sol e que vai até o Fonte Verde. O Morada do Sol e Morada do Sol 2 estão sendo muito prejudicadas as pessoas que moram naquele bairro. Morada do Sol 2 não vai o ônibus. Na audiência pública que nós participamos no mês passado, teve uma cidadã que mencionou que ela tem um filho que tem um menino com deficiência e que ela não tem condição de tomar o ônibus. O ônibus ele para lá na Lavelle, na volta. E as crianças que estudam, o ônibus passa ali perto da Lavelle 6:55 da manhã. As crianças estão chegando todos os dias atrasadas na escola. E as senhoras, as pessoas idosas também que precisam de chegar mais tarde na casa, também estão correndo um risco muito grande de andar às 11 horas na rua, naquele pedaço ali do Morada do Sol. Então, eu gostaria de uma atenção especial na linha do ônibus que circula entre o Morada do Sol e o Fonte Verde. E, novamente, falar sobre a rua Filomena Augusta Cabral, que foi uma solicitação desta vereadora no dia 26 de janeiro de 2017. Se em 2017 ela já estava num estado de total abandono, vocês precisam ver como que ela está hoje. Os bloquetes estão todos soltos, acarretando sérios problemas nos veículos que por ali transitam, principalmente para os moradores daquela rua que têm que transitar 3, 4, 5 vezes por dia. Sem contar na travessia das pessoas naquela rua também. São buracos enormes. E é um desdeixo, sim, uma falta de respeito com os moradores muito grande. Eu estou pedindo esse requerimento, não é para mim, Naná, é para a população, são para os moradores das ruas e dos bairros que eu estou mencionando aqui neste requerimento. E eu também gostaria de falar em relação aos projetos que vão tramitar hoje aqui na casa. Eu gostaria que fosse respeitado o tempo regimental que nos é permitido de acordo com o nosso regimento interno. Obrigada. Eu que agradeço, vereadora Naná, o período regimental do nosso regimento interno será sempre atendido, mas o presidente ainda assim fará um intervalo para que vocês possam se reunir, para que nós possamos nos reunir, haja vista a economia do recurso público. Porque se não fizer economia, Vossa Excelência vai ser a primeira a dizer que a prefeitura está devendo ou gastando demais. Então, esse é o motivo pelo qual eu estou fazendo essa ação, por economia. Vereador, se houver necessidade de que nós possamos suspender a reunião, nós poderemos ressuspender, mas eu já de antemão adianto que existem alguns pontos que ainda precisam ser mais bem analisados. Por exemplo, eu não tenho um comparativo em relação àquele anexo, quais os cargos que foram diminuídos, quais que foram aumentados, quais que foram retirados. Então, eu não vou conseguir fazer essa análise assim tão friamente. E eu congrego essa minha ideia também com o vereador Carlos Lindomar, que tem o mesmo pensamento, o vereador Lila também tem o mesmo pensamento, e o vereador Matusalém também gostaria de incluir uma emenda. Este é o motivo, para finalizar o assunto, este é o motivo, pelo conhecimento que o presidente tem do alto conhecimento de Vossa Excelência, o alto conhecimento do vereador Lila sobre as causas dos servidores públicos, o alto conhecimento do vereador Carlos Lindomar, inclusive jurídico, que esta reunião, ao intervalo da sessão, será muito proveitosa para que Vossa Excelência tome ciência do projeto que está protocolado nesta casa há mais de 7 dias. Obrigado. Uma parte, vereador. Uma partezinha.
É só uma correção na sua explanação lá. A estimativa do impacto financeiro à economia é de R$ 156.170, que será. A economia mensal de R$ 156.070. Então é disso que nós estamos falando, né, senhores vereadores? Muito obrigado, vereador Toninho. Pois não, Lilo. Eu gostaria só de lembrar a Vossa Excelência também que o Toninho do Raio-X é um excelente funcionário efetivo, junto com o doutor Alessandro também, que Verdade, tem muito me lutado. Me desculpe não Doutor citá-los. Alessandro e Toninho do Raio-X também são funcionários públicos efetivos. Muito bem lembrado, valeu pela lembrança. Próximo vereador inscrito, vereador Carlos Lindomar. Senhor presidente, demais vereadores, servidores que nos acompanham nessa casa, público que nos ouve pela TV Câmara. Senhor presidente, projeto apresentado, na verdade, só quero colocar alguns pingos nos is aqui. Na verdade, com o início da administração José Xerém, foi aprovada uma lei delegada que aumentou a despesa com cargos comissionados em mais ou menos R$ 120 mil. Esse projeto só vem a voltar atrás, não é bem uma economia, é voltar ao que já gastava na gestão anterior do prefeito Silas Costa Pereira. Então, nós não estamos vamos economizar porque estávamos gastando mais do que gastava antes. E, na verdade, não é nenhuma benevolência do Executivo, não. Vamos colocar os pingos nos is. Tem uma ação civil pública em andamento, proposta pelo Ministério Público, inclusive consta da próprio encaminhamento feito pelo Executivo, dizendo que, em função de uma ação civil pública, onde foi concedida uma liminar, o prefeito estava obrigado a exonerar os 226 cargos comissionados existentes. À época, inclusive, eu sugeri isso, está fácil de resolver, é só mandar um projeto de lei para a Câmara e regulamentar os cargos. Na verdade, a lei existente foi declarada, pelo menos liminarmente, inconstitucional, porque ela não fundamenta, melhor dizendo, ela não apresenta a descrição e respectivas atribuições dos cargos comissionados. O prefeito bateu o pé que queria manter os cargos comissionados, sim, em sua essência e na quantidade existente, recorreu da decisão perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e perdeu o agravo do instrumento. Por isso o projeto está sendo apresentado aqui. Não é mérito nenhum do prefeito, mérito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Poder Judiciário, que interpretou bem aquela lei anterior. Dito isso, colocados os pingos nos is, realmente o projeto agora vai reduzir a quantidade de cargos comissionados e alguns valores. Portanto, o projeto terá meu voto favorável, mas gostaria de deixar esclarecido esse ponto, que poderia ser feito na hora da justificativa do meu voto. Mas, como foi adiantada a terceira parte, estou fazendo agora. Permite uma parte? Na verdade, rapidamente, como a Vossa Excelência está pedindo, será permitido, apesar de não ter na terceira parte não ter. Mas tem, democraticamente, toda a possibilidade de falar, presidente. Será mérito também de Vossa Excelência, que votará pela aprovação sem margem de dúvidas. A gente agradece. Senhor presidente, dito isso, a emenda que nós pretendemos redigir, e não foi redigida ainda, é outro ponto que nos preocupa. A lei existente até então estabelece que pelo menos 40% dos cargos comissionados do município tem que ser beneficiar servidores efetivos. O projeto está reduzindo esse percentual de 40% para 20%. Ou seja, vamos valorizar o nosso servidor efetivo, que é a prata da casa, e que, com a sua experiência, vai ficar e vai continuar prestando serviço. Portanto, a emenda vai ser só nesse sentido de voltar a ser os 40%. Pelo menos isso é o que nós queremos apresentar. No mais, o projeto terá minha aprovação, sim, porque ele volta a gastar o que gastava antes e reduz esse custo que foi aumentado. Ainda na terceira parte, senhor presidente, sem fazer uso aqui, fazer menção ao nome de pessoas, gostaria de tê-lo feito por escrito, uma nota de repúdio. Gostaria de colocar para apreciação dos colegas uma nota de repúdio contra uma tentativa vã de assassinato de um candidato a presidente da República, sem qualquer questão político-partidária envolvida, mas eu acho que essa casa não pode ficar silente a partir do momento em que um ser humano tem uma tentativa de ter sua vida ceifada
por alguém, por motivos que, obviamente, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Judiciário, será investigado pela Polícia Federal e processado pelo Ministério Público e julgado pelo Judiciário. Mas não poderia deixar de passar despercebido aqui essa barbárie que eu tive a infelicidade de presenciar fisicamente lá em Juiz de Fora. É uma atitude de intolerância que não tem cabimento no nosso país. O Estado Democrático de Direito tem que estar acima de tudo. E se havia uma manifestação pró-determinado candidato demarcada num território, o mínimo que se podia exigir é que os adversários respeitassem o espaço. E nem isso foi respeitado. Parecia um palanque de guerra, antes e após o ocorrido. Então, eu gostaria de deixar aqui o registro de repúdio deste vereador e, acredito, dos demais membros dessa casa, a atitude que foi perpetrada na última quinta-feira em Juiz de Fora. Cito autorização para subscrever o repúdio. Com certeza, senhor presidente. Demais vereadores? Eu também gostaria de subscrever. Acho que todos os vereadores, né, senhor Vereador presidente? Sebastião, vereador Bira, vereadora Daia, doutor Alessandro, Possato, Tia Ailton, Toninho, Mestre Grilo, Claré, Cristiane Costa, Lila, doutor Matusalém, Naná, doutor Enio e Peterson. Senhor presidente, só um adendo. Não é nada demais, não, mas talvez nem todos os vereadores tenham tomado conhecimento. Nesse mesmo projeto de lei do Executivo que será votado, foi apresentado hoje nessa casa um ofício retificador do projeto de lei oriundo do Executivo. Não sei se todos os vereadores tiveram acesso, eu tive acesso há poucos minutos antes da reunião. Na verdade, ele está corrigindo aqui, principalmente o vereador Lila, porque está relacionado com o Lavras Prévio, com os cargos do Lavras Prévio. Então, eu gostaria só de chamar a atenção de todos os vereadores para que não passe despercebido que deu entrada no ofício aqui, hoje, do Executivo, para que todos analisem e não passe despercebido. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de uma cópia, eu não recebi. Então, só um minutinho. Muito obrigado, vereador. Muito bem lembrado, vereador Lindomar. Na realidade, o que foi protocolado aqui é uma correção na redação final do projeto, né, que é natural ser feita, inclusive, no momento de votação. E essa correção, inclusive, o presidente vai suspender a reunião para que seja analisado todo o projeto, e a correção, ela retira mais um cargo que estava duplicado no projeto de lei. Então, é uma correção na redação final, nada além disso. Estará à disposição de todos vocês, todos vossas excelências. Por gentileza, pode seguir a terceira parte para que o presidente possa suspender a reunião. Ao suspender, eu solicito do vereador Marcos Possato autorização para utilizar a sua sala, para que os vereadores possam se reunir na sala mais próxima. Sim, senhor. Próximo vereador inscrito, vereador doutor Sebastião. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez, é muito bom ver essa casa com tantas pessoas importantes, tantas pessoas trabalhadoras, honestas, do bem, que trabalham muito pela cidade. Agora, é muito triste se elas voltarem mais uma vez sem uma resposta dessa casa, porque todos são trabalhadores, todos têm compromisso em casa, todos amanhã cedo têm seus compromissos. Então, acho que essa casa tem que pensar nisso e não ficar fazendo todas essas pessoas ficarem todo dia vindo aqui a essa casa e voltando sem uma resposta que eles tanto esperam. Nem que for uma resposta negativa, mas a resposta deve sair, se possível, aqui hoje. Eu queria trazer aqui, gente, inclusive, na quinta-feira, foi dito aqui pelo presidente que nós tivemos aqui uma reunião extraordinária, onde era pensamento votar esse projeto. E eu me considero uma pessoa bastante ocupada, mas eu estive aqui presente tentando votar esse projeto. E esse projeto não foi votado porque não teve quórum suficiente. E, inclusive, é estranho porque teve pessoa que esteve aqui nessa reunião, no dia não pediu vista no projeto, não falou que ia estudar o projeto. Hoje, de repente, chega nessa reunião e fala que quer mais dia para estudar o projeto. Por que na quinta-feira estava aqui e não pediu vista, ou já pegou o projeto e estudou? Só hoje que quer estudar o projeto. São coisas que
realmente a gente não consegue entender. Então, parece mais que quer retardar o projeto do que quer realmente estudar o projeto. Eu queria aproveitar também aqui, gente, são assuntos que são diferentes aqui. É que, para quem viu o Fantástico nesse final de semana, eu queria chamar a atenção aqui de um fato corriqueiro que a gente vê todos os dias acontecer. Mais uma vez, eu queria, através desse microfone, chamar a atenção que muita gente faz e, às vezes, não percebe o prejuízo que traz para as pessoas. O Fantástico fez uma menção lá às pessoas chamadas de folgadas, aquelas pessoas que param no lugar dos idosos, das pessoas especiais, nos locais de cargas e descargas e ligam o pisca-alerta. E a pessoa acha que fazendo assim estão corretas, não estão prejudicando ninguém. O fato de ligar o pisca-alerta não dá o direito a ninguém de estar correto. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, porque muitas vezes, até mesmo aqui em Lavras, às vezes no final de semana, principalmente no sábado, onde o trânsito é muito difícil, se uma pessoa especial, se uma pessoa idosa quer parar no seu local, que é daquela pessoa, um outro está ali parado por um pisca-alerta, se a pessoa não pode parar naquele momento, essa pessoa, às vezes, tem que girar a cidade quase que toda para voltar ao mesmo ponto. Isso faz a pessoa, muitas vezes, demorar 20, 30 minutos para retornar ao mesmo ponto. Então, as pessoas, às vezes, não têm noção do prejuízo que estão trazendo para essas pessoas. E eu queria também, aqui, aproveitando que o Enio já adiantou um pouco ali, dizer que eu fiquei muito feliz nesse final de semana, que dia 7 de setembro agora, realmente foi comemorado 30 anos do vice-campeonato mineiro pelo Fabril. E eu, como médico do Fabril, fui homenageado, e isso aconteceu em 1988. E eu fiquei muito feliz da homenagem e pude reencontrar com a grande maioria dos jogadores da época que fizeram parte do time que foi vice-campeão mineiro em 1988. Então, jogadores que hoje estão no Rio de Janeiro, no Paraná, tem jogador, inclusive, que estão morando em outros países, estiveram aqui presentes. Então, realmente é um feito que a cidade de Lavras não esquece, e muitos têm Fabril no coração. Então, realmente, fiquei muito feliz pela homenagem que recebi, e muito feliz também de encontrar esses jogadores que muito fizeram pela cidade de Lavras. Eles realmente deram muita alegria a muitas pessoas da nossa cidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos, e que cada vereador aqui tenha consciência, tenha muito que pensar, e possamos, nessa noite, votar o projeto. Se é contra, vota contra, mas não vamos mais fazer o povo ficar voltando aqui, passeando aqui nessa casa, não. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dr. Sebastião. Eu gostaria de informar a Vossas Excelências o quão é importante a democracia, a parcimônia, o trabalho em consonância, o respeito, né? E eu gostaria já de parabenizar aqui os vereadores que foram já para a reunião. O professor Lindomar, o vereador Enio, o vereador Naná, o vereador Matusalém, o vereador Lila, que estavam com intenção de propor uma emenda, já estão reunidos na sala do vereador Possato para que a façam. Portanto, a Câmara irá analisar hoje o projeto. É uma atitude que o presidente reconhece e agradece pela importância, como disse o vereador Enio aqui ao passar ao meu lado, pela importância, além do trabalho que vocês prestam ao município, da economia de mais de 150 mil por mês. Então, eu quero aqui reconhecer. Dando seguimento à pauta, eu passo a palavra ao líder do prefeito, vereador Marcos Possato. Pode falar da tribuna, se você quiser. Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras. Gostaria de cumprimentar os nossos amigos, servidores municipais,
que, como disse o vereador João Paulo, são extremamente importantes para o desenvolvimento socioeconômico e da nossa cidade social. Eu, às vezes, senhor presidente, eu julgo que eu moro numa outra cidade, que não Lavras. Porque nesses pouco mais de 25 anos de vida pública, eu nunca vi um prefeito, uma assessoria, trabalhar com tanta vontade, com tanta seriedade para o desenvolvimento da nossa cidade. Nós podemos, de alguma maneira, pontuar a Secretaria de Obras, conduzida pelo vice-prefeito Dutti, o esforço que ele está fazendo para manter os 2.800 quilômetros de estradas rurais do nosso município. Secretaria de Meio Ambiente, de Educação, de Saúde, de Assistência Social, de Esporte, de Recursos Humanos, todos trabalhando diuturnamente, junto com o prefeito Dr. Zé Xerém, para manter a qualidade de vida do povo lavrense. E eu duvido, senhor presidente, que em toda a região do sul de Minas nós tenhamos um prefeito, uma assessoria tão imbuída de fazer aquilo que é correto, aquilo que é possível para atender a população. Eu, na época, quando o prefeito Dr. Zé Xerém assumiu, me preocupou muito questões ligadas a salários, porque nós sabemos que o tanto que é difícil herdar uma dívida milionária e, acima de tudo, sobretudo, manter o pagamento exatamente pago no último dia do mês trabalhado. Coisa que prefeito nenhum na região, com raras exceções, estão fazendo. Então, quando o prefeito envia um projeto para a Câmara, dizendo a respeito da economia, de alterações de cargos, é porque ele realmente está preocupado com o servidor. Ele está preocupado em ter condições para que ele possa, nos próximos meses, pagar religiosamente em dia, ou seja, religiosamente antecipado, o salário dos senhores e daquelas pessoas que nos ouvem, servidores municipais. Então, não necessariamente o prefeito vai demitir. Isso nós temos ainda pela frente um estudo para que ele possa, de alguma forma, regulamentar, estruturar as secretarias, mas é necessário um ato, um choque de gestão, para que ele possa continuar governando. E quando eu digo governando, é principalmente para o servidor municipal. E eu não canso de repetir, pagamento em dia, meus amigos, é extremamente importante. Nós estamos vendo hoje o governo do Estado, com 3, 4 meses de salário atrasado, parcelado, como o servidor, principalmente o aposentado, tem condições de sobreviver. Então, eu reafirmo aqui o propósito do doutor José Xerém, do vice, de toda a sua assessoria, porque existe uma preocupação do prefeito, que é o servidor municipal. Isso vocês podem ter absoluta certeza. E todas as vezes que eu estou com o prefeito, a grande preocupação dele é fazer o pagamento em dia. Então, tem certos projetos, tem certas questões, determinações, ações do prefeito que tem que existir. Não é fácil administrar uma cidade em que o governo estadual deve 13 milhões de reais. Olha a situação de dificuldade que passam algumas secretarias pela falta desse recurso. Então, nós estamos aqui para defender o prefeito, defender vocês, e eu tenho absoluta certeza que a Câmara vai votar favoravelmente esse projeto, porque é extremamente importante, repito, para que nós possamos continuar fazendo os pagamentos no mês trabalhado e, assim, deixar vocês, pelo menos, numa situação mais amena, mais tranquila. Muito obrigado. Eu que agradeço as palavras do líder do prefeito. O presidente suspende a reunião para que o projeto seja analisado. Solicito a secretária para que faça a confirmação para mim do quórum para a reabertura da sessão.
Já, ué. Vamos começar. Chegou. Presidente, já temos vereadores suficientes para votação. O presidente declara aberta esta sessão ordinária, inverte a pauta e, por gentileza, eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui o entendimento das comissões, inclusive do vereador Carlos Indomar, da vereadora Naná, do vereador Dr. Matusalém e do vereador Lila, que se propuseram em reunir na sala das comissões para discutir o projeto que será votado hoje. Em nome de todos os vereadores, da Prefeitura Municipal, da Economia e dos Recursos Públicos, o presidente faz esta menção em agradecimento. E também aos vereadores que assinaram o parecer da emenda. Vereador doutor Alessandro, vereador Bira, que sempre participa, e a vereadora Daia, que puderam analisar a emenda, emitir parecer e assinar. O nosso agradecimento. Invertendo a pauta, o presidente, então, coloca sob apreciação do plenário o projeto de lei complementar 004/2018 do chefe do Executivo, que dispõe sobre os cargos em comissão da administração direta e indireta e da outras providências. O projeto contém emenda dos vereadores Carlos Indomar, vereadora Naná, vereador Dr. Matusalém e vereador Lila. Já comparecer, gentileza, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda. Artigo 1º. O artigo 3º do projeto de lei 04 de 24 de agosto de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. É reservado o percentual mínimo de 40% dos cargos de provimento em comissão aos servidores de carreira da administração municipal para o desempenho das atribuições de direção, chefia e assessoramento. Câmara Municipal de Lavras, Estado de Minas Gerais, 10 de setembro de 2018. Assinado aqui os vereadores Carlos Indomar, Naná, Lila e Dr. Matusalém. Consulto os senhores vereadores que apresentaram emenda, se algum deles gostaria de sustentar. Com a palavra, vereador Carlos Indomar. Senhor presidente, rapidamente, até porque já foi mencionado, o objetivo da emenda é retornar à redação original, que exige que 40% dos cargos em comissão do município sejam direcionados a efetivos, pelo menos 40%. Se estamos falando em um momento de crise e redução de gastos, se você mantém os efetivos em cargos comissionados, isso gera economia ao município, ao passo que se você tem menos efetivos comissionados, você vai ter mais comissionados não efetivos, o que obviamente impacta na folha de pagamento. Então, o objetivo da emenda é manter os 40% mínimo de cargos comissionados para os efetivos, como sempre foi no município de Lavras. Me permite uma parte, vereador? Só para esclarecer, isso aí não vai interferir no valor de redução ou não, porque as vagas serão as mesmas. A redução será de 109 vagas, 109 cargos comissionados, então, assim, não vai, o percentual não interfere. Mas o efetivo ele já recebe pela folha. Então, se eu tenho alguém que não é efetivo, o efetivo continua recebendo na folha e o comissionado não efetivo vai somar. Mas ele recebe na folha mais o valor comissionado. Mais o valor. Isso. Ou seja, o valor dele de cargo efetivo está sendo economizado quando ele é comissionado. Não, no montante final não altera. Você vai ter 20% a mais de cargos comissionados do que existentes, abatendo o valor do efetivo. Não, são 20% que seriam efetivos, só para ficar claro, para que as pessoas não confundam. 20%, então, por exemplo, que seria para efetivo, seria só para comissionado. Não muda no final o valor. Em termos de economia ou não... O valor final em folha de pagamento de cargo comissionado, não muda. Mas o que muda é que você está colocando alguém que é efetivo e ele já recebe a parte de efetivo como servidor. Então, isso esse que é o raciocínio. Vai ser o mesmo valor. O valor final da folha
É o mesmo, porque a quantidade de cargos não muda. Exatamente. A quantidade de cargos não muda. Exatamente. Mas o Só efetivo... muda de quem vai assumir o cargo. 20% se ele for efetivo, ele já recebe como efetivo e passa para ser para comissionado não efetivo. Sim, mas... O valor do montante não muda. Que eu quero deixar... Financeiro. Que eu quero me fazer entender é que, se eu tenho um efetivo que ganha R$1.000 e ele vai ter um cargo comissionado de 3.000, ele vai ter um aumento de 2.000, o reflexo na folha. Se eu contrato um comissionado não efetivo, os 3.000 é R$1.000 a mais na folha no final. Esse é o raciocínio que eu tenho. Porque como efetivo ele já vai receber de qualquer jeito. Ele vai receber o salário dele como efetivo. Sim, mas se for comissionado, ele vai receber como comissionado. Mais o valor de efetivo e mais de comissionado. Não, se ele está como efetivo, ele soma só o valor. Ele vai receber o valor do comissionado. Ele deixa de receber como efetivo. Ele deixa de receber como efetivo. O que vale é o valor do comissionado. Do comissionado, isso. Entendi. Entendo eu que isso impacta a economia alguma economia na folha. Prezados vereadores, alguém mais gostaria de fazer outra palavra? Com a palavra, doutor Matusalém. É só para explicar que a economia que eu entendo aí, que o salário do efetivo não seria pago, ele receberia só o comissionado. Então, esse a mais do efetivo aí, que será o desconto na folha. Senhor presidente, eu peço a palavra. Primeiro isso lugar, mesmo, porque... Só esperar concluir aqui. É isso mesmo, porque eu tinha entendido que ele receberia os dois, aí não mudaria no final, mas recebe a diferença. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o líder do prefeito. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de dar a minha opinião particular, inicialmente dizendo que eu considero que não é prerrogativa do Poder Legislativo fazer alterações em cargos, em percentual de efetivo e etc. Essa é a minha opinião. Em segundo lugar, não sei se os vereadores têm conhecimento, o prefeito já está com o projeto elaborado, já deveria estar na Câmara, onde ele vai criar a gratificação temporária de função para corrigir essas questões ligadas ao percentual de 40% para 20%. Então, acho que no máximo na próxima semana, senhor presidente, nós teremos esse projeto que envolve os efetivos e, dessa forma, nós vamos regularizar a questão dos 20% que foi reduzido, que será reduzido através do projeto de lei que será votado, não sei se aprovado ou não, nesta noite desta reunião. Temos, então, parecer conjunto das comissões. O presidente vai colocar em votação a emenda ao projeto de lei complementar 004, de 24 de agosto de 2018. Como vota o vereador doutor Sebastião? Favorável ou contra a emenda? A emenda apresentada pelo vereador Lindomar, pela vereadora Naná, pelo vereador Matusalém e pelo vereador Lila. E deu parecer que a emenda é constitucional, mas na minha votação eu sou contrário à emenda. Eu acho que a emenda não é boa. Como vota o vereador Bira? Contra a emenda. Como vota a vereadora Naná? Desculpe-me. Como vota a vereadora Daia Protetora? Contra. Como vota o vereador doutor Matusalém? Ô, gente, eu estou acostumado a iniciar a votação por aqui, desculpem-me. Doutor Alessandro. Quem me dera tanto cabelo, né, doutor? Não vai me chamar de Lila, não. O Lila vai ficar muito feliz. Contra a emenda. Contra a emenda. Como vota o vereador Marcos Possato? Como eu disse, considerar que não é prerrogativa nossa, do Poder Legislativo, eu vou votar contrário. Como vota o vereador Tiailton? Contra a emenda. Como vota Toninho do Raio-X? Contra a emenda. Como vota Mestre Grilo? Contra a emenda. Presidente também com data vênia, contra a emenda. Como vota Coronel Claré? Contra. Como vota Cristiane Costa? Contra. Como vota Lila? Sempre defendendo os funcionários, voto favorável. Como vota Matusalém? A favor dos efetivos, a favor da emenda. Como vota Naná? Também a favor do servidor público, a favor da emenda. Como vota Enio? Voto contra a emenda. Como vota Peterson? Contra a emenda. Como vota Carlos Lindomar? A favor da redução dos custos, de fato, a favor da emenda. Nós temos 6 votos contra a emenda e 11 votos favoráveis. Ao contrário, 11 votos a favor contra a emenda
e 6 votos a favor da emenda. A emenda foi rejeitada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto. Não, o contrário? Não, Reanálise dos votos. não, o Peterson também votou a favor. Não? Foi 4 votos a favor e 3... Corrigindo, então. 13 votos contra a emenda e 4 favoráveis. Então, a emenda foi rejeitada por 13 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto original. Preâmbulo, por gentileza. Projeto de Lei Complementar 04, de 24 de agosto de 2018. Artigo 1º. Esta lei institui o quadro de servidores municipais de provimento em comissão da administração direta e indireta, com atribuições de direção de chefia, assessoramento de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo e seu delegatário. Artigo 2º. Os cargos de provimentos em comissão integrantes da administração pública municipal, direta e indireta, de que trata esta lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento de acordo com suas abrangências, hierarquias e competências, em conformidade com o artigo 37, incisos 1º e 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, e são estruturados de acordo com os órgãos regulados pela Lei de Estrutura Organizacional da Administração, em diretorias, chefias de departamento, assessorias e chefias de gabinete e chefias de seção. Artigo 3º, reservado percentual mínimo de 20% dos cargos provimento em comissão, servidores de carreira da administração pública municipal, para desempenho das atribuições de direção, chefia e assessoramento. Artigo 4º, a denominação dos cargos comissionados, suas atribuições, quantidades e vencimentos estão descritos e articulados no anexo 1 e anexo 1A, parte integrante da presente lei complementar. A remuneração é fixada em relação à complexidade, dedicação e volume de serviço de cada unidade organizacional, sendo designado o símbolo CC, seguindo nos algarismos de 1 a 24. Parágrafo 2º, a carga horária dos servidores comissionados será de 40 horas semanais, exceto para os servidores lotados em órgãos de funcionamento de 30 horas semanais, quando a carga horária será regulada por ato do secretário ou procurador-geral. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando o parágrafo único do artigo 13º, parágrafo 2º do artigo 14º e artigo 15º, a linha H do artigo 79 do anexo 8 de todos da Lei Complementar 328, de 14 de julho de 2014. O quadro de provimento da comissão, previsto no anexo único da Lei Municipal 3.082, de 16 de 12 de 2004, e demais disposições em contrário. Feitura de Lavras, 24 de agosto de 2018, José Xerém, prefeito. O projeto está em discussão, senhores vereadores. Senhor presidente, desde a semana passada nós estamos discutindo o projeto, as emendas, acho que não há necessidade, né, de discutir Presidente, mais. Inclusive tem pessoas que já estão precisando voltar para os seus lares, acho que votar o projeto seria mais interessante. Muito obrigado, vereador. Quem entrou hoje, Possato, foi semana passada, não. O presidente coloca em votação o projeto de lei complementar 004/2018 do chefe do Executivo, que dispõe sobre os cargos em comissão da administração direta e indireta e da outras providências. Como vota o vereador Doutor Sebastião? Favorável ao projeto. Como vota o vereador Bira? Favorável ao projeto. Como vota a vereadora Daia Protetora? Pela aprovação. Como vota doutor Alessandro? Favorável. Como vota Marcos Possato? Pela aprovação. Como vota o vereador Tiailton? Favorável. Como vota Toninho do Raio-X? Pela aprovação. Vereador vice-presidente? Pela aprovação do projeto. Presidente também vota pela aprovação. Como vota Coronel Claré? Pela aprovação. Como vota Cristiane Costa? Pela aprovação. Vereador Lila? Abstenção. Como vota doutor Matusalém? Senhor presidente, como o projeto realmente significa uma redução dos custos da prefeitura, com a folha de pagamento, eu vou votar a favor, mas com uma ressalva que eu acho que deveria continuar os 40% reservados ao servidor público efetivo. A favor. Como vota a vereadora Naná? Eu vou manter a coerência da emenda, eu vou me abster do voto. Como vota vereador Enio? Voto a favor do projeto. Como vota vereador Peterson? Pela aprovação. Como vota professor Carlos Indomar?
Senhor presidente, em que pese entender que a aprovação da emenda geraria uma redução maior dos custos do município, mas considerando o que seria interessante ter sido aprovado, mas como fui voto vencido, mas mantendo a linha aqui da independência sempre e da coerência, né, vou votar a favor do projeto na sua íntegra, mas fazendo aqui a mesma ressalva que o vereador Matusalém o fez, no sentido de que a redução poderia ser maior se aprovada a emenda. 15 votos favoráveis, 2 abstenções. O projeto foi aprovado em primeira votação por 15 votos. O presidente desta casa, em nome da mesa diretora, convoca a reunião extraordinária para a segunda votação, quarta-feira, às 18 horas. Solicito aos senhores vereadores que possam comparecer para a segunda votação, uma vez que, após aprovado e sancionado pelo prefeito, ele já pode fazer as adequações e as reduções de custos. Seguindo a pauta, senhores vereadores, projeto de lei, o presidente vai inverter a pedido do vereador Carlos Lindomário, projeto de lei 30/2018, que declara de utilidade pública municipal a Associação dos Moradores e Comerciantes da Zona Sul de Lavras. Com a palavra o vereador Carlos Lindomar. Senhor presidente, cumprimentos já feitos, só elastecer o cumprimento aqui na pessoa do meu amigo, suplente, Zeca, do Salão, que preside essa associação, que presta relevantes serviços à comunidade lavrense. O projeto, por si só, se justifica, né? É a declaração de utilidade pública a uma associação que realmente tem utilidade pública. É meramente um reconhecimento formal dessa condição. Agradeço aqui a presença do Zeca e dos demais membros da associação e peço aos colegas vereadores a aprovação do mesmo. Só, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pedir permissão ao vereador Lindomar para pedir regime simplificado. Solicito ao plenário autorização para votar em regime simplificado o projeto que declara de utilidade pública municipal a Associação dos Moradores e Comerciantes da Zona Sul de Lavras. Eles estão presentes, vereador? Por gentileza, nós gostaríamos de conhecê-los. Os membros da associação, por gentileza, podem ficar de pé. Eu vou pedir, primeiro, o presidente desta casa gostaria de parabenizar todos vocês, porque sem margens de dúvidas, e parabenizar também o vereador proponente do projeto, sem margens de dúvidas, uma associação que vem fortalecer o comércio da Zona Sul, vai somar e muito com o desenvolvimento, com o progresso de Lavras e com a geração de emprego. Gostaria de pedir ao vereador Carlos Lindomar que pudesse nominar para mim quem é o presidente, quem é o vice, se você tiver aí. Tem? Senhor presidente, se possível, gostaria de, com 2 minutos, a palavra ao presidente, para que ele possa... Por gentileza. Boa noite aí à casa e boa noite a todos que estão presentes aqui nesse dia de hoje. Então, a Associação de Moradores e Comerciantes da Zona Sul, hoje está como eu aqui, o Zeca como presidente, Michele a vice-presidente e os outros integrantes aqui estão nos cargos aqui, que estão aqui escritos. Essa associação ela é formada de 28 integrantes. Devido os horários, as pessoas têm algo a defender lá fora, tem a Verinha, que faz parte da Associação de Alcoólatras Anônimos, e outras famílias que têm a zelar a sua casa. Não teve como estar presente aqui nesse dia. E a gente está aí, através do Carlos Lindomar, foi um documento que a gente deixou aí para ele estar dando entrada. Conto com o apoio de vocês, que é um dos projetos gigantes que a gente está criando ali na Zona Sul. Parabéns, presidente. Coloco, então, em votação. Você falou o nome dos membros que estão aqui presentes? Michele. Pode nominar para mim? Aqui está Michele,
a Marilene, o Chico, o Gledson. É isso mesmo, só a Michelle, o Chico, a Marilene e o Gledson. Sejam bem-vindos, viu? E só para lembrar, ela é formada de 10 bairros, viu, gente? Então, quer ver, eu tenho até os bairros aqui, estão escritos aqui. Senhor presidente, alguém pediu regime simplificado? Possato. Já. Então, os bairros que estão aqui na Associação de Moradores e Comerciantes da Zona Sul são a Anísio Alves de Abreu, bairro Cruzeiro do Sul, Ouro Branco, Ouro Preto, Ouro Verde, São Camilo, Tipuana 1, Tipuana 2 e Vila Vilela. Então, aí desses bairros estão 3 a 2 integrantes representando cada bairro. Obrigado, presidente. Parabéns pela atitude, parabéns aos membros que estão nesta casa, parabéns, vereador Carlos Lindomar. O presidente coloca em votação os vereadores que aprovam a declaração de utilidade pública municipal. A Associação de Moradores e Comerciantes da Zona Sul de Lavras permaneçam como estão, em regime simplificado. O projeto foi aprovado por unanimidade. Obrigado. Muito obrigado a todos aí por dando esse apoio para a gente estar desenvolvendo mais a nossa cidade aí. E através de vocês que a gente vai precisar de um suporte para trazer mais melhoria para nossas comunidades aí. Muito obrigado, viu? Agradeço a todos aí de coração. Valeu, Carlos Lindomar, valeu. Nós que agradecemos. Expediente. O presidente dá entrada aos requerimentos da vereadora Naná e aos requerimentos do vereador Toninho do Raio X. E também aos requerimentos do vereador Marcos Possato, do vereador João Paulo Felizardo, do vereador Evandro Oliveira Miranda, do vereador Sebastião dos Santos Vieira, do vereador Ubirajara Cassiano Rocha, do vereador Peterson Rodrigo da Silva Borges, do vereador Lila. São esses requerimentos. Vereadores que aprovam os presentes requerimentos permaneçam como estão. Os requerimentos foram aprovados. Eu que fiz a arte. Fica botando lá. Vereador, deputado, põe o novo. Pô, faz o cara fez, né? Aqui, ó. 18 milhões. Prezados vereadores, na reunião anterior foi votado o projeto que está lá na página 3, o projeto número 102/2018, do chefe do Executivo, que dispõe sobre a desafetação de bem de uso institucional e da outras providências. Porém, na reunião anterior não tinha a normalidade para que ele pudesse ser votado. Então, o presidente vai fazer novamente a votação, só para que fique registrado formalmente a legalidade desta votação. Os prezados vereadores têm dúvidas? Vou fazer, então, a votação nominal, neste caso. Vou começar pelo presidente, reconhecendo que é um projeto muito importante. O presidente vota pela aprovação do projeto 02/2018 do chefe do Executivo. Como vota o vereador Mestre Grilo? Pela aprovação. Como vota o vereador Toninho do Raio X? Pela aprovação. Como vota Tia Ailton? Pela aprovação. Como vota Marcos Possato? Pela aprovação. Como vota doutor Alessandro? Pela aprovação. Daia Protetora? Pela aprovação. Vereador Bira? Pela aprovação. Doutor Sebastião? Pela aprovação. Professor Carlos Lindomar? Pela aprovação. Vereador Peterson Borges? Pela aprovação. Doutor Enio? Pela aprovação. Vereadora Naná? A favor do projeto. Vereador doutor Matusalém? Pela aprovação. Lila? Pela aprovação do projeto. Vereadora Cristiane Costa? Pela aprovação. Coronel Claré? Aprovação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Segue para a segunda votação, né? Esclareço que esta, então, é a segunda votação. O projeto segue para encaminhamento ao prefeito para sanção. E o presidente já informa que suspende a reunião de quarta-feira, pedido dos prezados vereadores, e mantém a reunião de segunda-feira ordinária, normal, para que seja votado em segunda votação os demais projetos. Projeto de lei 02, lei complementar, aguardando parecer,
da mesa diretora, que dispõe sobre a estrutura organizacional e sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara. O projeto encontra-se nas comissões. Projeto aguardando audiência pública. Projeto de lei... Está acompanhando aí, velho? Projeto de lei 01, número 17, 2018, do vereador Marcos Possato, que dispõe sobre a instituição do Maio Amarelo. Consulta o vereador... Continua aguardando. Eu pedi para sobrestar até outubro. Solicito à secretaria que retire da pauta o projeto 17/2018 e recoloque novamente na pauta em outubro, a pedido do vereador Marcos Possato, autor do projeto. Ordem do dia. Projeto de lei complementar 003 do chefe do Executivo, que dispõe sobre a revisão geral anual na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. O projeto, em segunda votação, é o que dá o reajuste aos servidores públicos municipais de Lavras. O presidente coloca em votação. Nominal. Nominal. Como vota o vereador Carlos Lindomar? Senhor presidente, só fazendo a ressalva que, na verdade, é revisão geral e não reajuste, voto favorável. Como vota o vereador Peterson Borges? Pela aprovação. Como vota doutor Enio? Pela aprovação. Como vota Naná? Pela aprovação. Doutor Matusalém? Favorável. Lila? Favorável ao projeto. Vereadora Cristiane Costa? Favorável ao projeto. Coronel Claré? Favorável. O presidente também vota pela aprovação. O vice-presidente? Pela aprovação. Vereador Toninho do Raio-X? Favorável pela correção. Vereador Tiailton? Pela aprovação. Marcos Possato? Pela aprovação. Doutor Alessandro? Pela aprovação. Daia Protetora? Pela aprovação. Bira? Pela aprovação. Doutor Sebastião? Pela aprovação. O projeto foi aprovado por unanimidade, segue para o prefeito para possível sanção. Projeto sobrestados. Consulta os autores se permanecem sobrestados. Tem 2 do Marcos Possato e 2 do chefe do Executivo. Aliás, tem 4 do vereador Marcos Possato e 2 do chefe do Executivo. Senhor presidente, eu vou deixar só para a próxima semana os 2 que eu estou denominando uma praça na cidade, os demais podem ficar para outubro. Os demais podem ir vir à votação, é isso? É sim, a semana que vem. Ah, então, Vossa Excelência está sobrestando novamente para a próxima semana. semana. Eu tenho que regularizar uma questão de justificativa. Todos os 6? Não, nos 2 aqui, de Praça Virgílio, Augusto Rezende Bandeira e Praça Ivone Boeri Maciel. Esses serão para a semana que vem, se possível. Sim, senhor. O presidente só consulta se está liberado o 14 do chefe do Executivo, o 09 do chefe do Executivo, o 28 e o 29. O 29, Vossa Excelência disse que não. O 28, então. Não, os demais, sem problema. Portanto, solicito, então, ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 25/2018. Presidente, eu gostaria de ver a possibilidade de uma nova análise da assessoria jurídica sobre a tramitação do projeto 28, já que ele já é regulamentado pelo Código Civil. Porque quando eu fiz a emenda, o projeto da proibição do cerol, né, não da proibição do cerol, do programa de conscientização sobre o uso do cerol, eu não coloquei essa questão da proibição a comercialização do cerol, porque já estava previsto na legislação federal. Então, eu queria ver a possibilidade de só verificar para a gente não votar. Permite uma parte, vereadora? Para a gente não votar. O parecer da relatoria da CCJ é nesse sentido de que já há lei estadual e que não temos competência para legislar sobre o assunto, porque não há o que suplementar. A lei estadual já exauriu o assunto. Exatamente. Está previsto também no Código Civil, né? Então, porque naquele momento não foi colocada essa questão exatamente por já estar previsto na legislação. Só, né, para a gente não votar sem embasamento. Consulto o vereador Marcos Possato se ele gostaria de sobrestar para que fosse reanalisado pela assessoria jurídica. Já está sobrestado. Então, permanece sobrestado. Solicito a assessoria jurídica desta casa
que faça a reanálise do projeto 28/2018, vereador Marcos Possato, que proíbe a fabricação, armazenamento, comercialização e o uso de linhas com substâncias cortantes utilizadas para empinar papagaios, pipas e similares no município de Lavras. Não vai ser discutido agora, não. Vai voltar à mesa de Vossa Senhoria. Nesse sentido, o presidente, então, solicita autorização para votar o projeto 14 do chefe do Executivo, é o número 3 do projeto sobre estados, que aprova o plano de mobilidade urbana do município de Lavras. Com a palavra, o senhor secretário. Artigo 1º. Fica aprovado o Plano de Mobilidade Urbana do município de Lavras, constante do anexo único desta lei, que estabelece os objetivos, princípios, diretrizes, abrangência e estratégias de mobilidade urbana municipal. O PLAMOB tem por finalidade orientar as ações do município acerca dos meios, serviços e infraestrutura de transporte que garantam o deslocamento de pessoas e bens em seu território, além da gestão e operação do sistema de mobilidade com vistas a atender às necessidades atuais e futuras da população local. Artigo 3º. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana procederá a avaliações periódicas para a implementação do PLAMOB, com participação efetiva da sociedade. As avaliações periódicas previstas no CAPES realizar-se-á a cada 2 anos, e os métodos de execução serão definidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana e aprovados pelo chefe do Poder Executivo através de decreto. Artigo 4º. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana e Departamento Municipal de Trânsito empenhar-se-ão na divulgação do PLAMOB e na progressiva realização dos seus objetivos e metas, para que a sociedade conheça amplamente e acompanhe sua implementação. Fica criada a assessoria técnica de mobilidade urbana responsável pela coordenação do PLAMOB, bem como pela avaliação e atualização do estudo de mobilidade urbana municipal. Parágrafo 1º. A assessoria técnica de mobilidade será composta por 6 membros, dos quais 4 membros da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, 2 membros necessariamente lotados no Departamento de Trânsito, 1 membro da Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil, 1 membro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Parágrafo 2º. Os membros da Assessoria Técnica de Mobilidade serão indicados pela Secretaria e Departamento correspondente e nomeados pelo chefe do Executivo. Ficam estabelecidas atribuições da Assessoria Técnica na Mobilidade Urbana previstas no item 4.2. Parágrafo 4º. A participação da Assessoria Técnica de Mobilidade será considerada prestação de serviços relevantes e não remunerada. Artigo 6º. Revogadas as disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, 14 de agosto de 2018, Zé Xerém, prefeito. O projeto está em discussão, senhores vereadores. Não havendo vereadores inscritos, o projeto está em votação. Os vereadores que aprovam o projeto de mobilidade urbana do município de Lavras e da outras providências é o 14/2018. Senhor presidente, antes que Vossa Excelência coloque em votação, posso pedir regime simplificado? Acho que cabe nessa matéria, né? Cabe regime simplificado? Consulta assessoria jurídica. Simples. Doutor Paulo. Questão de ordem, o assessor jurídico vai consultar o regime simplificado. Nesta ocasião, então, enquanto consulta, o presidente dispõe sobre a aprovação das atas. Vamos lá. Ata da primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Lavras, do segundo período da sessão legislativa do ano de 2018, datada em 30/8/2018. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. A ata foi aprovada. Agora o presidente solicita aqui a aprovação da ata da primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Lavras, do primeiro período segundo da sessão legislativa do ano de 2018. Reunião esta que foi presidida pelo vereador Coronel Claré, por ocasião, como presidente em exercício no momento, tratou da denúncia feita contra a empresa Sertel. Coloco sobre a apreciação do plenário a presente ata, que contém o nome e a presença dos vereadores Antônio Claré dos Santos, Antônio Carlos Nogueira, Antônio Marcos Possato, Carlos Lindomar de Souza, Ailton Magalhães Filho e Cristiane Costa. Os vereadores que aprovam a presente ata permaneçam como estão.
Ô, senhor presidente. Pois não. A direção da CETEL não marcou uma data de vir a essa casa, não? Não, ela foi convidada, né? Na realidade, a casa, infelizmente, não tem competência para convocar. Ela foi convidada e não marcou. Então, eu vou pedir ao vereador Coronel Claré que possa esclarecer para os demais em que pé está. E foi suspensa todas as cobranças? Foi suspensa a área azul? Ele vai esclarecer. Nós recebemos na última reunião um comunicado dizendo que eles não compareceriam, que eles estavam apurando ainda e não tinha ainda um parecer final com relação às denúncias. Eu não vou vir aqui nunca. Presidente. Pois não, Peterson. Se eu não estiver confundindo, essa reunião estava presente. Oi? Essa reunião estava presente. Também estava. Ô, desculpa, gente, tá aqui mesmo. Ó. Vereadora Dayana Garcia, Enio Mendes Siqueira, Nastenca Georgina, Peterson Rodrigo da Silva Borges e Sebastião dos Santos Vieira. Portanto, o presidente agradece a lembrança do vereador Peterson e coloca em votação a ata. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. A ata foi aprovada. Voltando à ordem do dia. Passa para mim, por gentileza, para Isabel. O jurídico já nos informou, vereador Possato, que cabe regime simplificado. Solicito autorização do plenário para votar em regime simplificado o projeto 14/2018 do chefe do Executivo, que aprova o plano de mobilidade urbana do município de Lavras e dá outras providências. Os vereadores que autorizam o presidente a votar em regime simplificado permaneçam como estão. Regime simplificado autorizado. O presidente agora coloca o projeto em votação. Os vereadores que aprovam em regime simplificado o projeto 014/2018 do Plano de Mobilidade Urbana do município de Lavras permaneçam como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade e segue para a sanção do prefeito. Projeto 09/2018 do chefe do Executivo que dispõe sobre o transporte de animais domésticos no transporte coletivo urbano no âmbito do município de Lavras e da outras providências. O projeto tem emendas. Vereador Carlos Lindomar de Souza, Antônio Claré dos Santos, Cristiane de Oliveira Costa. E o projeto estava com vistas para o vereador Marcos Possato e vistas para a vereadora Cristiane Costa e vereador Antônio Claré nas emendas. Consulta os prezados vereadores se está apto à votação. Vereador Marcos Possato. Senhor presidente, a nossa comissão, já foi dado parecer, relator? Já, então está apto. Consulto vereadora Cristiane Costa. Presidente, eu e o vereador Claré já havíamos feito a emenda, ela já tinha iniciado a discussão dela e os vereadores pediram que fosse sobrestado, o líder do prefeito fez o sobrestamento para que fosse mais discutido entre os vereadores e estudado o projeto, né, para chegar num consenso. Para mim está ok, porque a alteração que eu gostaria de fazer já foi feita e já foi discutida. Consulto o vereador Coronel Claré. Minha parte pode votar. Só para esclarecer e lembrar, a emenda ela só fala da questão de a pessoa que tiver um animal e precisar utilizar o meio de transporte público, ela vai, isso será regulamentado pela prefeitura, não tem essa regulamentação, mas que ela tenha que ter uma autorização. E não cada vez que ela precisar. Ela, no caso, com essa autorização, ela teria ali dentro do período de acordo com o cartão de vacina do animal, ela teria essa autorização se ele estiver tudo ok com esse animal para ele transitar dentro do meio de transporte. Tá? É só para esclarecer que não é cada vez que a pessoa precisar. Não teria menor condições. Isso também a pessoa precisou naquele momento e ter que ir antes procurar e retirar essa autorização. Né? Ela comprova que o animal está com as vacinas em dia, que ele é do porte permitido, que está na regulamentação vinda do Executivo, e aí ela tem essa autorização para poder usar o transporte, quando ela precisar desse transporte.
Portanto, segue em discussão a emenda do vereador Coronel Claré e da vereadora Cristiane Costa, que assinaram em conjunto, e a vereadora acabou de sustentar. Os vereadores gostariam de fazer uso da palavra na emenda? Não. Sim, não havendo uso da palavra na emenda, o presidente coloca em votação a emenda do vereador Antônio Claré dos Santos e da vereadora Cristiane Costa. Por gentileza, a leitura da emenda. Como é que é essa emenda? Artigo 1º. Altera-se o caput do parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei do Executivo, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre o uso do transporte coletivo urbano no município de Lavras por passageiro, conduzindo ou acompanhando animal doméstico das espécies cães e gatos. Parágrafo único. O transporte dos animais domésticos, de que trata-se o caput, é permitido para cães e gatos com peso igual ou inferior a 10 kg e para cães guias devidamente registrados, independente do tamanho e porte. Artigo 2º. Altera-se o caput e modifica os incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 3º do projeto de lei. Artigo 3º. O transporte de animal doméstico que trata o artigo 1º será permitido desde que o animal tenha sido registrado no órgão municipal competente e atendidas as seguintes condições a serem constatadas no momento do embarque. 1. Animal deverá estar devidamente higienizado com plaqueta de identificação onde conste nome e telefone do tutor ou proprietário. 2. O tutor e proprietário do animal deverá apresentar registro expedido pelo órgão municipal competente e a carteira de vacinação atualizada. 3. O animal deverá ser condicionado em caixa do tipo container de fibra ou material similar, sem saliências e à prova de vazamentos, exceto quando o animal a ser transportado tratar-se de cão-guia. 5. O animal deverá portar equipamento específico composto por coleira, guia de arreio com alça, quando tratar-se de cão-guia. Artigo 3º. Altera-se o caput do artigo 9º do projeto de lei do Executivo, número 9, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. O deficiente visual é garantido o direito de ingressar e permanecer acompanhado do cão-guia, devidamente identificado, os tipos do artigo 11 dessa lei, no transporte urbano coletivo no âmbito do município de Lavras, sem condicionamento do animal em caixa tipo container e com isenção de pagamento de tarifa para o animal. Justifica-se a apresentação da presente emenda à lei proposta, considerando a inviabilidade de um motorista ou mesmo cobrador do veículo coletivo interromper seu trabalho para analisar detidamente uma extensa documentação proposta na lei. Com a emissão da autorização pelo Poder Executivo, necessário se fará somente conferir a validade de tal documento. Assinado os vereadores Coronel Claré e Cristiane Costa. Assim sendo, o presidente coloca em votação. Vereador professor Carlos Domar, como Vossa Excelência vota na emenda da vereadora Cristiane Costa e do vereador Coronel Claré? Totalmente a favor, porque ela vem a aclarar esse projeto que já é bastante polêmico por si só, e vem dar uma sistemática melhor na sua execução e viabilidade. Então, sou totalmente a favor. Como vota o vereador Peterson Borges? A favor da emenda. Como vota o vereador Enio? Eu vou abster de votar. Abstenção. Como vota a vereadora Naná? Também vou me abster. Abstenção. Como vota o doutor Matusalém? Abstenção também, presidente. Como vota Cristiane Costa? Favorável. Como vota Coronel Claré? Favorável. Não, o Lila se absteve. Absteve. O presidente, em respeito aqui, data vênia ao vereador Coronel Claré, Cristiane Costa, excelentes vereadores nesta casa, mas pelo reconhecimento de causa em que tem a vereadora Daia Protetora, eu vou acompanhar a vereadora e vou votar contra a emenda. Como vota o vereador Mestre Grilo? Senhor presidente, como eu já manifestei na reunião passada que está muito confuso esse projeto, olha que eu tentei lê-lo várias vezes com relação à emenda, eu vou me abster. Como vota o vereador Toninho do Raio X? Senhor presidente, eu vou me abster da votação. Como vota Tia Ailton? Eu voto contrário. Como vota Possato? Senhor presidente, eu conversei muito com a Dai, ela me explicou realmente qual que é a intenção dela, então eu vou votar contrariamente à emenda para votar da forma original do projeto de lei da vereadora Dai. Como vota o doutor Alessandro? Contra a emenda. Como vota Daia Protetora? Contra. Como vota Bira? Contra. Doutor Sebastião? Contra. 4 votos favoráveis, 7 contra a emenda e 6 abstenções. A emenda foi rejeitada por 7 votos. Projeto original. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura.
Aqui está constando uma emenda só. Até tem, mas já votou. Ah, tá. Já foi. Já. Projeto original. Artigo 1º. Dispõe sobre o transporte de animais domésticos e transporte coletivo urbano no âmbito do município. Para efeitos dessa lei, são considerados animais domésticos e os cães e os gatos que possuem até 10 quilos. Os proprietários de animais domésticos ficam assegurados o direito de transporte de animais nas linhas regulares de transporte coletivo urbano, no âmbito do município de Lavras, nos termos dispostos dessa lei. Parágrafo único. Excetua-se a permissão estabelecida do caput os horários de picos em dias úteis no transporte coletivo de passageiros, aqui compreendidos 6 horas e 8 horas, 11 horas e 13 horas, 17 horas e 19 horas. Artigo 3º. O transporte de animais domésticos que trata essa lei será permitido quando atendidas as seguintes condições a serem constatadas no momento do embarque. 1. Os animais deverão estar devidamente higienizados, com plaqueta de identificação, onde conste nome e telefone do tutor e do proprietário. O tutor ou proprietário dos animais deverão apresentar a carteira de vacinação atualizada, na qual conste ao menos as vacinas antirrábicas e polivalentes assinada pelo médico veterinário, com registro no órgão regulador. Os animais deverão estar acondicionados em caixas do tipo container, fibra, material similar, sem saliências e a prova de vazamento, exceto quando o animal ser transportado, tratar-se de cão-guia. Os animais deverão importar equipamento específico composto de coleira, guia, arreio, alça, quando se tratar de cão-guia. Artigo 4º. Cabe ao transportador indicar o local mais adequado para os transportes dos animais domésticos no interior do veículo, observadas as condições de proteção e conforto, tais como salubridade, ventilação, iluminação e segurança. O transporte do animal doméstico, nos termos dessa lei, poderá ser realizado na poltrona do veículo, devendo estar, neste caso, ser custeado por seu tutor ou proprietário. Artigo 5º. O transporte de animais domésticos na cabine de passageiros fica limitado a 2 animais por veículo a cada viagem. Artigo 6º. É vedado, no termo dessa lei, 1. Transportar animais domésticos por mais de 2 horas seguidas sem o devido descanso. Transportar animais domésticos em condição de fraqueza, doença, ferimento e ou adiantado estado de gestação, salvo na hipótese de atendimento de urgência, e desde que a empresa transportadora tenha condições técnicas de realizar o transporte sem prejuízo nas condições da segurança e saúde dos passageiros e animais. 3. Transportar animais ferozes e agressivos, ainda aqueles que, em virtude de seu comportamento, prejudiquem o conforto e a segurança dos sujeitos que utilizam o transporte coletivo de terceiros ou do veículo. Transportar animais domésticos em condições de que, de qualquer modo, acarretem alteração do quadro de regime de funcionamento da linha. Artigo 7. Não cabe ao transportador qualquer responsabilidade a que não der causa pela integridade física dos animais no período de transporte. Artigo 8º. O tutor ou proprietário do animal que causar danos a terceiros ou a empresa de transporte responde pelos prejuízos causados nos termos da legislação vigente. Artigo 9º. O deficiente visual é garantido o direito de ingressar e permanecer acompanhado de cão-guia, devidamente identificado, nos termos do artigo 11 dessa lei, no transporte urbano coletivo, no âmbito do município, dependente do peso do animal e do pagamento da tarifa. Parágrafo único. A deficiência visual referida no caput deste artigo restringe a cegueira e baixa visão. Artigo 10º. A pessoa com deficiência visual acompanhada de cão-guia ocupará preferencialmente o assento mais amplo, com maior espaço livre, à volta ou próximo ao corredor do ônibus. Artigo 11º. A identificação do cão-guia dar-se-á por meio de apresentação de carteira de identificação e plaqueta de identificação expedidos pelo Centro de Treinamento de Cães Guia e pelo instrutor autônomo, que deve conter as seguintes informações. No caso de carteira de identificação, nome do usuário e do cão-guia, nome do centro de treinamento e do instrutor, número de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, foto do usuário e do cão-guia e, no caso de plaqueta de identificação, nome do usuário e do cão-guia, nome do centro de treinamento do instrutor e número do CNPJ do centro de treinamento ou CPF do instrutor. Artigo 12º. Fica estipulado multa no valor de 100 unidades fiscais em caso de recusa do cumprimento desta lei e se revertida a favor do município e meio ambiente através de guia emitida pelo município. O Poder Executivo regulamentará essa lei, em especial no que tange às sanções administrativas, órgão fiscalizador e demais competências privativas do poder concedente perante a empresa concessionária no prazo de 90 dias. 10 de abril de 2018, Zé Xerém, prefeito. O projeto está em discussão. Nenhum vereador gostaria de se discutir o projeto, coloca então em votação. Como vota no projeto que dispõe sobre o transporte de animais domésticos, no transporte coletivo urbano
no âmbito do município de Lavras e da outras providências, projeto original 09/2018. O vice-presidente desta casa. Eu voto favorável ao projeto. Como vota o vereador Toninho do Raio-X? A favor da saúde pública, eu sou contra o projeto. Como vota Tia Ailton? Contra o projeto. Como vota Marcos Possato? A favor. Como vota o doutor Alessandro? A favor. Vereadora Daia Protetora? A favor. Vereador Bira? A favor. Vereador doutor Sebastião? A favor. Vereador professor Carlos Lindomar? A favor, senhor presidente. Como vota Peterson Borges? A favor do projeto. Doutor Enio? Vou votar contra pelo seguinte: o motorista tem que receber a passagem, tem que abrir e fechar a porta do ônibus, tem que olhar o trânsito. Agora não vai tomar conta dos pequenos animais. Os ônibus andam superlotados. E por isso eu vou votar contra conscientemente. Como vota a vereadora Naná? Eu também voto contra. São vários aspectos que não estão muito definidos nesse projeto, principalmente quando fala do cão-guia. O deficiente visual, ele não tem gratuidade para transporte público no município. Então, o deficiente visual, que não tem condição de pagar uma passagem, o cão-guia pode ir, agora o outro não pode. Voto contra. Como vota o doutor Matusalém? Senhor presidente, eu, por mais que estudei esse projeto aí, eu não consegui me convencer a respeito da logística do mesmo. Então, assim como eu fiz na emenda, eu vou me abster de votar esse projeto aí. Como vota Lila? Contra. Contra. Lila foi contra. Como vota Cristiane Costa? Com muito pesar, sim, que eu vou votar contra, mas gostaria de justificar. Eu acho totalmente inviável, no formato que o projeto está, dele acontecer, porque o motorista não tem como conferir e ele também nem vai saber analisar ali o documento, que é o cartão de vacina, que é uma regulamentação já do projeto, mas que quem vai fazer essa conferência? Então, assim, é complicado a gente colocar essa responsabilidade na mão do cobrador ou do motorista. Então, pela inviabilidade dele mesmo, porque eu gostaria muito que os animais pudessem ser transportados, mas aqueles que estivessem com a vacina em dia, que fosse do porte adequado. Eu acho muito complicado um motorista saber se o cachorro é do porte de até 10 quilos ou não. Então, acho que precisaria, sim, dessa análise do órgão competente, que seriam os profissionais da vigilância sanitária, que tem veterinário que é especializado para isso. E com muito pesar mesmo, porque eu gostaria muito que pudesse ser feito esse transporte, mas, dessa forma, a gente eu tenho a consciência de que seria muito injusto com a população, que teria ali, talvez, animais entrando que não estivesse com essa verificação adequada. Só isso. Obrigado, vereadora. Como vota o vereador Coronel Claré? Contra. O presidente vota a favor. 9 votos a favor, 7 contra e 1 abstenção. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do prefeito. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, agradecendo a presença de todos e aclamando as bênçãos de Deus, declaro encerrada esta sessão.